Graças a Deus. Recebam a paz do Senhor. É sempre bom dar a paz do Senhor, né, gente? Glória a Deus. Estou feliz demais de estar aqui, estar em casa. Me considero estar muito bem acompanhado. Vocês são gente da melhor qualidade. Povo bonito. Vocês são muito bonitos, gente, de verdade, viu? Olha, é bonito ver vocês daqui. Se a gente está aqui, olha, todo mundo muito bonito. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Muito feliz de estar aqui. E Deus me dá a chance de vir para casa descansar um pouco. A última vez que eu vim aqui no final do ano foi um pouco corrido, tinha alguns outros compromissos e foi uma visita mais técnica. Mas dessa vez eu vim para descansar e relaxar um pouquinho, ficar mais tranquilo. E assim que eu cheguei, eu estava ainda no aeroporto, isso era ontem, era quase umas 10 horas da noite. Eu recebi uma videochamada. Aí eu atendi a videochamada, e a videochamada dizia assim: meu filho, você vai pregar domingo, viu? E se prepara para apresentar uma criança também. Eu disse: gente, a coisa aqui está boa. Deus recebe a glória, Deus recebe a glória. Estou muito feliz. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor que essa igreja tem por mim. Eu jamais conseguiria pagar esse amor, jamais. Mas, à medida do possível, eu venho aqui e digo alguma coisa que Deus pôs no meu coração para abençoar vocês. Amém? Eu quero pregar uma mensagem hoje. E o texto de base para esse sermão de hoje é 2 Tessalonicenses, 3º capítulo, e os versos 1, 2 e 3. 2 Tessalonicenses é uma das cartas do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, no 3º capítulo, versos 1, 2 e 3. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. 2 Tessalonicenses 3, versos 1, 2 e 3. Antes de fazer menção dessa palavra, deixa eu fazer uma cerimônia aqui, pastor, muito simples, mas é com muito carinho. Eu sirvo a Deus hoje, atualmente, como pastor da Assembleia Pentecostal de Barbuda. São as igrejas da Assembleia de Deus do Caribe, e a ilha onde eu estou se chama Barbuda. É bem pequenininho lá, tem 1.500 habitantes em Barbuda. Só tem um posto de gasolina, 2 mercados, e os 2 cabem aqui dentro. Barbuda é muito pequenininho. Qualquer distância você pode ir a pé. E se não quiser ir a pé, tem muito jumento e bastante mula, jegue, pode pegar um e é seu. Ninguém vai brigar. Todo mundo, ninguém está preocupado. Tem bastante jumento em Barbuda. O povo é tranquilo, o povo é alegre. E, para a glória de Deus, cerca de 12%, 10 a 12% da ilha congrega na igreja que eu sirvo como pastor. Deus tem nos dado favor diante das pessoas lá. E a obra de Deus tem prosperado, tem crescido. Eu tenho muita intimidade com as crianças de Barbuda. Eu dou aula na escola primária, lá em Barbuda, dou aula de música lá na escola primária de Barbuda. E tenho muitos amigos, muitos filhos. Eu não sei quantos de vocês me acompanham pelo Instagram. Eu tenho muitos filhos. E tem sido uma bênção lá. E a minha igreja é presidida pelo pastor Nigel Henry. Ele esteve aqui em 2017, por volta de 2016, 2015, um desses anos. E eu até o traduzi aqui Não, foi bem antes disso. Quando ainda aconteceu o culto inglês, pastor. Foi bem antes, na parte um culto de manhã. E aí eu traduzi ele aqui no culto inglês, estive com ele aqui. E ele mandou um presentinho aqui para os nossos obreiros. Eu queria entregar aos senhores, tá bom? Papai, aquela sacola que está embaixo da cadeira, o senhor pode pegar, por favor. Muito grato. Deus abençoe. Pastor, esse aqui é, por favor, se o senhor puder chegar aqui, olha que emoção. Vai ser uma entrega assim. Esse aqui é a moeda comemorativa dos 100 anos das Assembleias de Deus do Caribe
E esse aqui é o... Cadê o... Não, esse aqui é o certo. Esse aqui é o do senhor. Esse aqui. Esse aqui é o busto com a moeda. Esse é o pastor Nigel Henry. Ele pediu para que eu entregasse pessoalmente ao senhor. Estendendo também oficialmente um convite para que o senhor visite Barbuda para pregar para a gente lá. Amém. Eu prometo ser sua voz. Amém. Em Barbuda. Amém. Ok. E aqui eu tenho as demais... Que chique. Essa é a moeda comemorativa dos 100 anos das Assembleias de Deus do Caribe. Glória a Deus. E aí eu tenho... Essas aqui são uma para cada um dos nossos pastores auxiliares, tá bom? O senhor pode fazer as honras de entregar a eles, por gentileza. Cadê? Aqui estão. Nós temos todos eles ali. Ok. São... e a última... Muito bem. Acredito que sejam... São esses? Sim, senhor. Ok. Muito obrigado, pastor. O senhor pode entregar eles, por favor, com muito carinho. Deus abençoe. Pastores, recebam o carinho das Assembleias de Deus do Caribe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha que maravilha. Aquele jovem senhor ali do canto, ele já tem, viu, pastor? Aquele jovem, ele já tem a dele, senhor. Ele pegou mais uma. Amém. Recebam o nosso carinho, pastores. É um prazer, viu? Glória a Deus pela vida dos senhores. Amém. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus, gente, que eu estou com saudade de pregar em português. Aleluia. Tessalonicenses, segunda carta, 3, 1, 2 e 3. Você tem aí? Diga amém. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Mas o Senhor é fiel. Eu quero pregar subordinado a um tema hoje. Muito simples, mas é uma verdade que nós precisamos afirmar a nós mesmos constantemente. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Apesar dos pesares, Deus é fiel. Aleluia. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Alguns pensadores puderam sugerir conceitos acerca da fidelidade. Eu vou citar dois e um dos masters que nós conhecemos. O primeiro seria Henry Monderland, e esse pensador ele disse: quando se ama, a fidelidade nada custa. É uma frase muito simples, mas ela reflete muita verdade. Quando você ama alguém, ser fiel não te custa nada. Uma outra frase do pensador, esse na verdade é um poeta, Francisco de Quevedo, disse: só o que manda com amor é servido com fidelidade. Você já serviu alguém com angústia? Com coração triste, assim? Nossa, tem que fazer isso, meu Deus. Porque a pessoa te manda, ou dá uma ordem, ou faz um pedido, subordinado a muita ira, muita revolta, um comando assim, déspota, um comando assim, rude. É ruim servir alguém assim. Mas quando alguém sugere amor, na ordenança, ou no comando, no pedido, a fidelidade é natural no que se acontece. O processo de interação dos seres humanos é baseado em um conceito de fidelidade muito subjetivo nos dias de hoje. As pessoas tendem a serem fiéis, assim, em circunstâncias
Em outras, existe uma escusa, existe uma apologia a não... Poxa, não precisa ser fiel nesse momento, nesse âmbito aqui. E é triste ver a subjetividade com que a gente trata a fidelidade nos dias de hoje, porque desde a antiguidade o conceito de fidelidade, que é simples ao ser humano, ser fiel é ser estável, é dizer uma coisa e fazer o que disse, é fazer um pedido e não voltar atrás, é honrar uma memória. Fidelidade, esse é o seu sentido de fidelidade, é estabilidade. E Salomão dá uma advertência para a gente, em um de seus ensaios, Salomão diz assim, ó: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve a tábua do seu coração, e então acharás boa compreensão diante de Deus e dos homens. O poeta Salomão, na sua sabedoria, descreve para a gente que a habilidade de se manter fiel fará com que você alcance graça diante de Deus e diante dos homens. Mas nós, seres humanos, somos muito falhos no que diz respeito a demonstrar ou a manter o nosso status de fidelidade. Existem diversas outras áreas ou ramificações, mas deixa eu me utilizar aqui de uma área que é muito comum para a gente, para identificar a infidelidade. O matrimônio. No matrimônio se revelam, duas pessoas se revelam uma à outra de maneira completa, e elas têm a oportunidade de se entregar uma à outra por completo. Tanto na sexualidade, quanto nos seus pensamentos, seus objetivos, seus projetos, seus planos, elas se abrem por completo, elas ficam desnudas uma à outra. Mas, por incrível que pareça, existe uma crescente média de infidelidade. E essa é uma atividade que tem se tornado cada vez mais absurda entre casais, porque o advento da internet trouxe uma abertura para as comunicações internacionais, entendeu? Então todo mundo fala com todo mundo a hora que todo mundo quer falar com todo mundo. A infidelidade conjugal, sem o ato sexual consumado, que seria o ato da traição com o ato sexual consumado, só o flertar, só as cantadas de internet. Pode ser por qualquer mídia social. Nos últimos 30 anos, elas cresceram uma média de 350%. A infidelidade conjugal, através dos meios de comunicação da internet, das redes sociais, cresceu em uma média de 350% nos últimos 30 anos. É tudo muito rápido, tudo muito fácil. Existem ferramentas nas redes sociais que possibilitam que você envie mensagens, mas você apague mensagem, então ninguém soube que você enviou, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Mas essa pesquisa que eu vou citar aqui, ela é um ensaio da infidelidade conjugal de janeiro a março de 2018. E Patricia Sharon, ela fez esse ensaio e, em resumo, o artigo constata a vivência entre homens e mulheres casados em coabitação, nos termos de frequência, e o comportamento de infidelidade desses casais. As idades são entre 21 e 73 anos para homens e mulheres. E entre 21 e 73 anos, 350% é o resultado final na pesquisa que sugere que o aumento da traição pela internet aumentou e muito. Nós, seres humanos, temos uma habilidade de nos tornar infiéis de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, insatisfação no casamento por conta de comportamento, por conta de manias, pode causar infidelidade nessas situações. Insatisfações por conta de tratamento, de pronomes, de adjetivos que são dados ao esposo, à esposa, na hora da briga, podem causar essa insatisfação e levar à traição. A incompatibilidade, que assim,
foi descoberta há um pouco tempo, né? O pessoal chamou isso de incompatibilidade, mas é mais falta de diálogo mesmo. Pode levar à traição. E eu não estou falando do ato sexual, estou falando só do flertar pela internet. Mas isso não é traição, mas é claro que é. Se você tem alguém, você se comprometeu a vida inteira com a pessoa, e você, por conta de uma situação, quebra o contrato e vai flertar com outra pessoa, tentar engajar, procurar conforto, consolo com outra pessoa, isso é traição. E a infidelidade, não só nesse aspecto do matrimônio, mas ela pode abranger diversas outras áreas de nossa vida. E a infidelidade que nós, seres humanos, apresentamos, ela é horrenda. É um pecado absurdo. A infidelidade não agrada a Deus de jeito nenhum. A infidelidade não é saudável para nenhum de nós, porque quando você, eu e você, quando a gente quebra um contrato, pode ser que aparentemente a gente se sinta bem, mas surgem muitas feridas na alma, que vão se manifestar no decorrer da vida de um jeito absurdo. Vai dando ruim, vai ficando difícil, vai ficando ruim, a depressão pode bater, os ataques podem bater, o pânico pode chegar, tudo vai chegando porque você ficou doente, você não tratou de uma coisa, de uma ferida, de um machucado, você guardou aquilo para si, ninguém sai dizendo por aí, postando nas redes sociais, hoje eu traí, olha, hoje eu traí o meu esposo, olha que legal, hoje traí mesmo, ninguém faz isso. Porque a gente sabe que é imoral. O que a gente faz? A gente esconde. A infidelidade não é motivo de orgulho. Ninguém se orgulha por ser infiel. E nós, seres humanos, temos uma característica de infidelidade, assim, muito grande. Nós temos consciência, temos ego, e o nosso ego faz a gente escolher sempre o melhor para nós mesmos. E por isso é que a gente acaba se tornando infiel. Mas apesar dos pesares, apesar da nossa natureza humana pecaminosa, apesar das situações que nós enfrentamos no dia a dia, apesar até no nosso matrimônio, em algumas das pessoas casadas, apesar até do desejo, a vontade, ou a tristeza que se enfrenta, apesar do desejo de se tornar infiel, às vezes até de haver sido infiel em algum momento, e não só no matrimônio, mas em outras áreas da vida, apesar da nossa infidelidade, em modo geral, Deus é fiel. Eu vim pregar aqui a você que Deus é fiel. Deus é fiel. Independente da circunstância, Deus é fiel. Independente do momento, Deus é fiel. Independente da minha atividade ou da sua atividade, Deus é fiel. Ele permanece fidedigno ao seu caráter constante. Deus é fiel. E a fidelidade de Deus se revela para a gente nesse texto que nós acabamos de ler. Porque a introdução dessa carta, Paulo está escrevendo a uma igreja que está experimentando crescimento. Ele lidou com as questões em 1 Tessalonicenses, respondeu sobre a vinda do Senhor, respondeu sobre a salvação e a fé, respondeu sobre a graça. E na segunda carta ele está só louvando a Deus pelo crescimento que ele tem encontrado nas respostas que recebeu de seus discípulos. E a minha alegria nessa carta é saber que, apesar de ter crescimento, essa igreja enfrenta problemas. É uma igreja problemática, é uma igreja que atravessa dificuldades. Primeiro, eles estão sofrendo perseguição externa, então perseguição interna, e pessoas de fora querem ver a igreja destruída, pessoas de dentro que se infiltraram com termos judaizantes, querendo povoar o judaísmo de novo na igreja, estão ali no meio, querendo falar, querendo, entendeu, dar uma ideia de recriar a cultura judaica no meio cristão daquela época. E entre os judeus era comum, mas entre os gentios, os falantes de língua grega, não era comum se comportarem como judeus. E eles queriam que isso acontecesse. E toda essa infiltração, esse jogo de puxa para lá, puxa para cá, estava desgastando muito a identidade daquela igreja local. O crescimento era notório, pessoas haviam chegado ao evangelho depois da rápida. Paulo ficou 3 semanas com eles. Mas depois disso, foi para frente, mandou a primeira carta de Tessalonicenses, depois mandou a segunda carta. E a gente vê o crescimento da igreja, mas vê a dificuldade. Só que Paulo tem uma mensagem para eles, e essa mensagem é muito simples. Ele está incentivando a igreja a perseverar diante das provações. Ele está escrevendo
para abordar as preocupações que ele tem com a igreja, mas também para incentivá-los a permanecer firmes na fé. As pessoas que estavam dizendo para eles, olha, o sábado do arrebatamento já passou. Paulo diz que o Senhor, em 1 Tessalonicenses 4,16, o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Isso aí já foi, já passou, gente. Vocês perderam o arrebatamento, viu? O arrebatamento já aconteceu. E a igreja estava entrando em pânico por isso, mas Paulo escreve para confortar o coração deles. Ele escreve para dizer a eles que Deus é fiel. Ele escreve para dizer a eles que, apesar da instabilidade das lideranças que estavam tentando se infiltrar naquela congregação local, Deus é fiel. Ele escreve para eles, apesar das circunstâncias que eles estavam enfrentando, externas de perseguição, Deus permanece fiel. É uma igreja que atravessa um momento de crescimento, mas também atravessa um momento de crise. E no crescimento e na crise, Deus é fiel. Os crentes de Tessalônica estavam precisando de uma palavra de encorajamento, uma palavra de força, de fortaleza. E nesse texto que Paulo vai descrever, ele diz assim, ó, o Senhor é fiel. O verso 3 é a primeira parte do verso. Ele põe um ponto final. O Senhor é fiel. É essa mensagem que a igreja de Tessalônica precisava sumarizar a fé. Eles precisavam de uma base para acreditar naquilo que Paulo estava dizendo. E eles não acreditariam nisso se Paulo dissesse, olha, eu sou gente boa. Eles não creriam nisso com veracidade se Paulo tivesse dito, olha, o meu ministério é muito grande. Eles não teriam nenhum subsídio teórico ou prático para crer que isso era verdade, que Paulo estava narrando a eles sobre a vinda de Cristo, sobre a perseverança dos santos. Se Paulo tivesse dito, olha, o meu ministério, os meus obreiros são gente muito boa. Mas quando Paulo diz a eles, o Senhor é fiel, Paulo não está se responsabilizando pela carta que escreveu. Mas Paulo está dizendo que aquilo que ele escreveu depende da fidelidade de Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com você alguns pensamentos sobre a fidelidade de Deus. E a primeira coisa que eu quero sugerir a você é que Deus é fiel na sua personalidade. Deus é fiel na sua personalidade. Deus é fiel na sua personalidade. Quando Paulo escreve para ele dizendo, o Senhor é fiel, a implicação da palavra fidelidade traz o sinônimo do próprio caráter de Deus. Em outros lugares da Bíblia a gente vai encontrar algumas alusões ao caráter de Deus. E nos textos que eu vou citar agora você pode encontrar essa veracidade do caráter de Deus. Perceba, Deuteronômio 4, verso 24 diz, porque o Senhor teu Deus é zeloso. Deuteronômio 4, 31 diz, porque o Senhor teu Deus é misericordioso. Deuteronômio 6, 15, porque o Senhor teu Deus é um Deus zeloso entre vós. Deuteronômio 10, 17, porque o Senhor teu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível, que não considera as pessoas, que não considera pessoas e nem recebe recompensas de ninguém. Deuteronômio 33, versos 27, o Deus eterno é o seu refúgio e os seus braços estão debaixo dos seus santos. Josué 1, verso 9, o Senhor teu Deus está contigo onde quer que você vá. 2 Crônicas 30, verso 9, porque o Senhor teu Deus é bondoso, misericordioso, não desviará o rosto de vocês quando se voltarem para Ele. Jó 36, verso 5, eis que Deus é poderoso e não despreza ninguém, Ele é poderoso em força e em sabedoria. Salmo 7, o verso 11 diz, Deus julga os justos e Deus se irrita com os ímpios todos os dias. Salmo 47 e o verso 7 diz, porque Deus é o rei de toda a terra. Salmo 54, verso 4 diz, eis que Deus é o meu ajudador. Salmo 68, verso 20, o nosso Deus é libertador. Com o Senhor está o escaparmos da morte. Salmo 75, verso 7, Deus é juiz, Ele mata um e Ele estabelece o outro. Salmo 99, verso 9, porque o Senhor nosso Deus é santo. Salmo 116, o verso 5, o Senhor é gracioso e justo. Sim, o nosso Deus é misericordioso. João 3, e o verso 33, Jesus vai dizer, quem porém aceita o testemunho daquele que dá o testemunho, certifica que Deus é verdadeiro.
João 4:24, Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. 2 Coríntios 9, verso 8, Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em sua direção para sempre, e porque toda a suficiência pertence a Ele, e que vós abundeis em toda boa obra. 1 João 1, verso 5, ele diz, essa é a mensagem que ouvimos, e dele declaramos que Deus é luz, e nele não há trevas. 1 João 4, verso 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Naum, capítulo 1, verso 7, porque o Senhor é bom, fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. As características de Deus apresentadas em todos esses textos são as mais graciosas possíveis. E mais à frente, então, a gente vê Paulo dizendo uma das mais importantes características de Deus, para que todas as outras subsistam. Paulo diz, Deus é fiel. Porque se Deus não for fiel no seu caráter, se Ele não for estável na sua personalidade, jamais Ele poderá satisfazer os desejos da alma humana. Se Deus não for estável, não for fiel, completamente plano, sem alterações, sem mudanças, Ele jamais poderá satisfazer os desejos da alma humana. Por uma única razão, nós somos instáveis. Nós variamos, mudamos constantemente, trocamos de ideia constantemente, mudamos nossas aproximações, transformamos nossas mentalidades constantemente. E para que Deus satisfaça o desejo da alma humana, Deus precisa ser fiel. E este ser fiel não é só um comportamento que Ele exerce na frente dos crentes. Por exemplo, diante dos crentes, Deus é fiel. Diante dos não crentes, Deus se comporta de qualquer forma. Não é igual a gente que às vezes em casa faz todo tipo de bagunça e quando vai na casa dos outros se comporta lindamente. Não é igual a gente. Deus é fiel aqui e ali. Deus é fiel lá e cá. Deus é fiel no passado, Deus é fiel no presente, Deus é fiel no futuro que vem. Ele não é instável, Ele é completamente estável e plano na sua atividade. A sua personalidade é fiel. E quando a gente observa esse texto, a palavra fiel, ela tem um derivado importante na original grega. E ela é simplesmente pistó. Pistó quer dizer pistius, que é a origem original da palavra, a origem da palavra fé. Ela se origina da palavra fé. E Deus ser fiel quer dizer que Deus é capaz de habitar ou de subsidiar fé em si mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma fonte de energia saudável, estável, muito forte, ela é capaz de alimentar uma outra carga um pouco menor que ela, ou até do mesmo tamanho, se ela for estável. Mas caso essa fonte de energia varie, ela vai fazer com que a carga que recebe energia, fale também. Neste ponto, Deus é fiel em sua personalidade. Ele é tão estável que Ele é capaz de sustentar qualquer outra carga que se aproxime dele. Qualquer coisa que se conecte nele poderá ser sustentado, e a minha fé só pode ser fé porque Deus é a origem da minha fé. Eu só posso crer como creio porque Deus é fiel como é fiel. Ele é fiel em sua personalidade. Essa palavra no Novo Testamento, ela sugere para a gente alguém de estabilidade financeira. A palavra fidelidade está conectada com estabilidade financeira. E não é uma estabilidade momentânea, é uma riqueza absoluta, uma riqueza sem fim. Uma pessoa riquíssima que jamais ficará pobre. E por incrível que pareça, ao olhar para Deus, a riqueza de Deus não pode se comparar com as riquezas humanas, porque a riqueza de Deus é completamente infinita. Ele possui todas as coisas. O que a gente usa, ele é o dono, aleluia. O que a gente tem, assim, porque comprou de alguém ou conquistou, está na posse perfeita e plena de Deus. Ele é soberano em todas as suas posses. E tudo que Deus possui, tudo que Deus tem, isso revela a sua glória. Ao olhar para a criação, para a grandeza dele, para a magnitude da ciência, o que acontece nas transformações do mundo moderno, que a gente vê hoje de tecnologia, a gente pode ver a glória de Deus, porque pertence a Ele todas essas coisas. Por ser tão rico, tão abastado como Deus é, Ele pode ser o centro e a fonte da minha e da sua fé.
essa palavra vai identificar para a gente que Deus é firme, Deus é estável. E ela identifica Deus como sendo o primeiro e o último. Quando a gente vê o texto de Apocalipse 3, verso 14, isto diz o Amém, o primeiro e último. Esse texto revela que Deus é fiel do começo até o fim, aleluia. Deus é fiel no primeiro e no último, na primeira e na última instância. Deus é fiel no começo e no final da vida. Deus é fiel em todo o estado, de toda a matéria, de toda a energia, de tudo que se move. Deus é fiel em todas as coisas. E por isso, a gente pode dar crédito no que Ele diz. Por isso a gente pode acreditar no que Ele disse. Deus é fiel na sua personalidade. Mas eu quero prosseguir dizendo que Deus é fiel na sua promessa. Além de ser fiel na sua personalidade, Deus é fiel na sua promessa. Ou seja, tudo que Deus prometeu fazer, Ele vai fazer porque é fiel. Tudo que Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer porque é fiel. Aleluia. Eu não estou dizendo coisas que a gente imagina, não estou dizendo coisas que você deseja para si mesmo, não estou dizendo coisas que algum profeta um pouco empolgado possa ter sussurrado por aí. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tudo o que Deus se propõe em promessas na sua palavra, Ele vai fazer. Aleluia. Algumas pessoas tentam dizer com muita constância, muita frequência, assim diz o Senhor. Ou Deus mandou te dizer, como muito sugerido, entendeu? Não sei se você já ouviu alguém dizer isso, mas Deus, irmão, vem que Deus mandou dizer para você. Eu tenho muita cautela com isso. E tenha você também, você que me ouve agora, tenha muita cautela. Quando alguém disser para você, irmão, Deus mandou te dizer, escreva, anote. Irmão, Deus mandou dizer, peraí, deixa eu ligar pode falar que eu estou gravando aqui. Deus mandou dizer, pode, tranquilo. Porque Deus não fala muito. O que Deus diz torna-o subjetivo a palavra que disse. Se Deus disse uma coisa, Ele vai fazer o que Ele disse. Se Ele não fizer, Ele não é Deus. Ele coloca a sua palavra no mesmo patamar do seu próprio nome. É por essa razão que Deus não fala como muita gente acha, ou traduz o que Deus, o que eles acham ser Deus dizendo aos seus corações, com essa frequência tão absurda que a gente vê por aí. Mas preste atenção, quando eu digo que Deus não fala muito, eu não estou dizendo que Deus é mudo ou calado, eu estou dizendo que tudo que Deus diz na sua palavra vai se cumprir. Então a palavra de Deus é a base primária para toda promessa, aleluia! A palavra de Deus é a base primária para toda promessa, toda profecia, toda palavra profética liberada fora da palavra de Deus está fadada ao fracasso, mas toda palavra profética filtrada nos viés da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da palavra inspirada que Deus concedeu aos seus santos filhos por tanto tempo e por tanta hora, por tanta data, por tanta sequência, para que seja inspirada para mim e para você, essa palavra é a base da profecia, e toda profecia que passa pelo crivo da palavra é uma palavra de Deus, então vai se cumprir. Mas não voltando à profecia que o homem pode dizer hoje, ou pode dizer amanhã, se você visitar a sua Bíblia com mais frequência, você vai passar a receber mais palavras proféticas de Deus. Se você visitar o texto sagrado com mais frequência, você não precisará esperar uma confirmação dada por fulano de tal, que vem viajando de tal cidade, que vem de tal lugar. A palavra já está na sua mão, já está em você, já está em Cristo, e Deus recebe a glória quando os santos dele meditam nas suas palavras. Ele é fiel na sua promessa. O texto diz para a gente que Deus pode ser contado na posição de fiel, porque o verso 2 diz assim, ore também para que sejamos livres das pessoas perversas, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Esse os fortalecerá e os guardará do maligno implica nas palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Jesus diz que vai guardar a gente do mal e do maligno, aleluia. Deus diz que vai guardar a gente do mal e do maligno. Paulo não está inventando nenhuma profetada aqui não, Paulo só está confirmando o que o próprio Jesus havia dito. É por essa razão que eu e você precisamos visitar as Escrituras, se a gente quiser melhorar a nossa intimidade com Deus. Se você quiser viver uma vida plena de triunfo espiritual, visite as Escrituras, aleluia, porque então as confirmações das profecias
profecias que você recebeu, ou das palavras que você possa receber, ou o crivo e o teste dessas palavras proféticas estarão automaticamente enraigados em você, e você não vai precisar de muito não para discernir se um profeta está em Deus ou se ele está nele mesmo, porque Deus é fiel nas suas promessas. Tudo que ele disse na sua palavra, ele vai guardar, ele vai manter. Deus é fiel, ele vai fazer o que disse que ele vai fazer. 2 Coríntios 1 verso 20 diz para a gente assim, porque todas as promessas de Deus são nele o sim e o amém para a glória de Deus. Estamos totalmente convencidos de, bendito seja Deus, eu estou convencido disso, e eu espero que você se convença disso também. À medida que você desce, medita nas palavras de Deus, na Bíblia Sagrada, as profecias de Deus, elas se confirmam cada vez mais no meu e no seu coração. Aleluia! É por isso que o Salmo 138 verso 2 diz, Deus permanecerá fiel à sua palavra. Olha o texto, adorarei no seu santo templo, louvarei o seu nome pela tua benignidade, a tua verdade, a tua fidelidade, pois engrandecestes a tua palavra acima do teu nome. Esse texto está sugerindo para a gente que quando nós dizemos o nome de Deus, a palavra que Deus disse sobre si mesmo está acima de quando eu digo o nome de Deus. Quando eu digo Jesus, quando eu digo Senhor, quando eu digo Jeová em adoração, em oração, em clamor, a palavra que Deus já disse está sobre esse clamor que eu profiro. Logo, toda a promessa de Deus se cumprirá e Ele será fiel à sua promessa. Nós, seres humanos, temos dificuldades em manter as nossas promessas por conta das nossas fontes de energia. Nossas fontes de energia são muito limitadas. Nosso sono é limitado. A minha energia para continuar correndo, me movimentando, levantando peso, fazendo uma obra, levantando, correndo, indo, voltando. Minha energia é limitada. Meus recursos são limitados. Meu financeiro é limitado. Minha saúde, tudo que nós temos é limitado. Tem um prazo de validade, mas Deus é fiel, porque os recursos de Deus são infinitos. As reservas de Deus são infindas. E quando os nossos recursos pessoais, privados falham, os recursos de Deus ainda estão em atividade. Deus é fiel. Deus é fiel. Números 23, verso 19, diz para a gente assim, Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Diria ele e não faria. Falaria ele e não cumpriria. Esse texto é uma pergunta muito catatônica para mim e para você, porque ele está sugerindo que Deus não é o homem para que minta. Logo, o texto está implicando que nós homens, uma hora ou outra, a gente vai dar uma deslizada, e aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. Não diga, eu sou fiel. Não, calma, vamos devagar. A gente vai no seu limite, eu vou no meu limite, cada um no seu limite, mas ao olhar para Deus, a gente encontra tamanha perfeição na sua estabilidade, e eu posso olhar para mim e dizer, olha, eu sou o filho do homem, posso mentir uma vez, mas Deus, por acaso Ele é o filho do homem para que minta? Por acaso Deus é limitado como eu? Por acaso Deus é limitado como você? Será que Deus vai dizer uma coisa e não vai fazer? Será que Ele vai prometer uma coisa e não vai cumprir? Ele vai cumprir sim, Ele vai fazer sim, porque está em sua natureza ser fiel. Ser fiel. Independente do domínio da vida, a gente pode cumprir, a gente pode esperar que Deus vai cumprir o que prometeu. E as promessas mais específicas de Deus estão relacionadas com a nossa salvação. Preste atenção. Deus salvará aqueles que vêm a Jesus, porque Ele é fiel. Quem vem a Jesus vai ser salvo. Mas Ele fez isso no passado, eu sei a vida dele. Deus vai salvar ele porque ele veio a Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas ele tem uma ficha suja, ele tem um nome, ele fez, ele pagou, ele deve a justiça, ele esteve preso por tanto tempo, ele fez isso, olha, eu sei que ele fez. Você pode saber, eu posso saber, já a justiça, ele pode ter pagado o que devia a justiça, mas Deus o salvará quando ele vier a Jesus Cristo, e isso não está implicado no meu caráter, ou no caráter da pessoa que se aproxima, mas no caráter de Deus. Deus prometeu salvar todos aqueles que vêm a Jesus
Jesus Cristo, e Deus vai salvar aqueles que vêm a Jesus Cristo. O que a gente precisa fazer? Eu preciso orar pela salvação de alguém, eu preciso pregar o evangelho para alguém, porque uma vez que ele vem a Cristo, ele vai ser salvo para a glória de Deus. Deus vai mantê-lo e vai levá-lo até o céu, porque Deus é fiel. Ô gente, quem aceitou a Cristo Jesus não está mantido por si mesmo. Eu não me mantenho na salvação por mim mesmo. Eu estou mantido na salvação porque Deus é fiel. Aleluia. Eu estou mantido na salvação porque Deus é fiel. Deus ouvirá quando você invocar. Ó, Jeremias 33:3. Clama a mim e eu vou te responder. Deus é fiel. Ele vai atender a minha e a sua necessidade, porque Ele é fiel. A graça dele vai ser suficiente para me manter em cada provação, porque Ele é fiel. Ele vai trazer luz no meio das trevas, porque Ele é fiel. Ele vai andar comigo em cada passo do meu caminho, porque Ele é fiel. Ele vai estar comigo e cumprir as promessas que fez na sua palavra, porque Ele é fiel. Deus é fiel na sua personalidade, Deus é fiel na sua promessa. Mas eu vou encerrar dizendo que Deus é fiel na sua performance. Deus é fiel no seu conduzir, naquilo que Ele faz, no jeito que faz, Ele é fiel. Aleluia. Pode ser que eu não consiga manter a mesma performance do que faço para o resto da minha vida. Pode ser que eu não consiga me manter fazendo aquilo que sou bom fazendo para o resto da minha vida, mas Deus não terá este problema. Deus é fiel para sempre. Deus é fiel na sua performance. O jeito que Ele fazia no passado, Ele continua a fazer hoje. Do jeito que Ele curava, Ele continua a curar. Ele é fiel na sua performance. Do jeito que Ele abria portas, Ele continua a abrir. Ele é fiel. Do jeito que Ele dava dons aos seus filhos, Ele continua distribuindo dons. Do jeito que Ele salvava o perdido, Ele continua salvando. A mesma habilidade pertence a Deus. Nós não temos um registro particular de como é que a igreja de Tessalônica ficou depois das palavras que Paulo tem ali dito. Mas a gente tem certeza de que a fidelidade de Deus foi com eles. Porque uma vez que eles creram na palavra que Paulo pregou a eles através dessa carta, dizendo: gente, Deus é fiel, e Ele vai estabelecer vocês, e vai guardar vocês de Satanás. Se eles crerem nisso, e eu não preciso crer nisso, é porque alguém está me dizendo pelo ato do momento, mas eu posso crer porque eu olho no histórico. Ao observar o histórico de Deus, ao olhar o histórico do que Deus já fez, a minha fé é subsidiada, a minha fé é acrescida. Ao olhar, olha o que Deus já fez por mim, olha o que Deus já fez por você. Dá para a gente reconhecer que Ele é fiel. Dá para você parar de reclamar do seu dia a dia e entender que Deus é fiel. Dá para você abandonar aí as suas procrastinações e pegar firme nesse serviço, porque Deus é fiel. Dá para você acreditar que o que Ele prometeu a você através de sua palavra se cumprirá, porque Ele é fiel. Dá para você se engajar nos trabalhos missionários, porque Ele é fiel. Dá para você voltar a ler a palavra com assiduidade, porque Ele é fiel. Dá para você voltar a testemunhar a Jesus Cristo para alguém que está perto de você, porque Ele é fiel. Do jeito que Ele fazia, Ele continua fazendo. Do jeito que as performances de Deus no passado continuam habilidosas até o dia de hoje. Ele é fiel. Tão certo quanto Deus é amor, Deus é fiel. A fidelidade de Deus é ilimitada. Oh, aleluia. Salmo 36, verso 5 diz: a tua fidelidade ultrapassa os céus. Aleluia. Aleluia. O texto diria: chega até os céus, chega até o limite dos céus. A fidelidade de Deus é infalível. Salmo 89, verso 33 diz para a gente: no entanto, a minha benignidade não lhe tirarei totalmente, e eu nem permitirei que minha fidelidade fale, diz o Senhor. A fidelidade de Deus é como se fosse um vislumbre do seu caráter. Quando eu vejo as atitudes fiéis de Deus, eu estou vendo o próprio Deus diante de mim. Isaías 49, verso 7 diz assim: diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, aqueles a quem o homem despreza, aqueles a quem as nações abominam, um servo dos governantes, e todos os reis verão com que este desprezado se levante, e os príncipes também o adorarão, por causa do Senhor fiel, o Santo de Israel te esconderá. Deus é fiel, e a fidelidade dele é abundante.
Lamentações 3:22, o texto diz: é as misericórdias do Senhor, a causa de nós não sermos consumidos, grande é a sua fidelidade. Aleluia. Deus é fiel para ajudar o seu povo, Deus é fiel àqueles que Ele salva, Deus é um sumo sacerdote fiel na pessoa de Jesus Cristo. Ele jamais é infalível, Ele jamais abandona o seu posto, Ele é fiel. E por último eu vou sugerir a você, de acordo com 1 João 1 verso 9, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados, quaisquer que sejam as suas e as minhas falhas, Ele é fiel. Aleluia. Quaisquer que sejam os meus e os seus desabonos, Ele é fiel. Quaisquer que sejam os nossos erros, Ele é fiel. Ele não vai deixar você no lamaçal do pecado, mas vai te resgatar e te perdoar e te restabelecer, porque Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Isso significa para a gente que amigos podem falhar, mas Deus é fiel. Isso significa para a gente que a família pode deixar você de lado um pouco, mas Deus é fiel. Isso quer dizer que os bens que eu tenho e que você tenha podem nos abandonar por um tempo, e você pode entrar em uma série de dívidas ou circunstâncias financeiras adversas, mas Deus permanece fiel. Os sentimentos que nós temos, ou que as pessoas alimentam por nós, podem nos deixar fracassar, mas Deus é fiel. A minha fé pode se tornar fraca e eu posso deixar de crer, mas Deus permanece completamente fiel. É porque Ele é fiel, é que nós seremos abençoados por Ele. Eu vou sugerir uma coisa para você aqui. Em 2012, eu fui convidado para estudar fora do país. E eu não tinha a substância financeira, mas Deus é fiel. Eu precisava da minha passagem para viajar, e eu fiz algumas economias, comecei a trabalhar um pouco mais focado naquilo, no meu trabalho, e quase chegou no limite, mas faltou um pouquinho. Mas Deus é fiel, aleluia. Eu fui viajar, cheguei na escola e o meu inglês era limitado, mas Deus é fiel. Eu cheguei em Trinidade e Tobago, o pastor Marte, meu grande abraço para o senhor, pastor, eu te amo, eu sou o seu fã. O pastor Marte, meu herói, me ajudou e disse: meu filho, fica firme, que Deus vai te ajudar. Eu tive trabalho, tive dificuldade, meu primeiro trabalho, tirei uma nota muito feia, e eu falei: pastor, está ruim isso aqui, não está dando certo, mas Deus é fiel. Eu fui estudar grego a partir da língua inglesa. Então eu falo português, mas estou numa escola inglesa e fui estudar grego do Novo Testamento. Eu falhei no primeiro semestre, mas Deus é fiel, porque no segundo semestre eu passei, aleluia. Deus é fiel. E eu comecei a pregar comecei a pregar um pouco melhor na língua inglesa, mas tinha muita dificuldade. Eu fui orar e disse: Senhor, olha, eu falo em mistério, mas não consigo falar inglês, me ajuda. Como é que eu faço? Eu fui orar e Deus disse para mim: estuda que eu sou fiel. Eu fui estudar e Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Aí eu me formei e fui graduado para a glória de Deus. Cheguei no Brasil, assumi uma igreja, ainda novo, um rapaz solteiro, moço, e as pessoas olharam e disseram: olha, não vai dar em nada, mas Deus é fiel, aleluia. O projeto começou a andar e a igreja foi boa, tudo aconteceu para a glória de Deus, mas porque Ele é fiel, aleluia. Aí Deus me redirecionou aqui para o Vila Nova, porque Deus é fiel, aleluia. E o pastor Frausolino falou para mim: meu filho, Santa Ceia, você vai pregar. Eu disse: misericórdia. Falei: Senhor, me ajuda. Aí eu vim aqui e preguei, porque Deus é fiel, aleluia. E o pastor Frausolino disse: meu filho, você vai pregar. Um outro dia eu disse: amém, pastor, glória, Deus é fiel, é por isso que eu estou pregando aqui, porque Deus é fiel, aleluia. Aí o meu pastor de lá, o meu chefe das missões lá de Trinidade e Tobago me ligou e disse: meu filho, tem um serviço para você aqui, tem uma igreja para você servir, a organização precisa de você, nós estamos te recrutando, você vai subir para cá. Eu disse: olha, pastor, eu só vou porque Deus é fiel, aleluia. Eu só vou porque, eu disse: Jesus vai na minha frente, porque o lugar é desconhecido, mas Deus é fiel, aleluia. Eu não conheço ninguém, mas Deus é fiel. Eu não tenho um amigo lá, mas Deus é fiel. E eu saí daqui para chegar
chegar naquele lugar pequeno, diferente, e fazer uma adaptação na minha cultura, o nosso ambiente aqui, a multidão, as facilidades, tudo que tem para a gente em tecnologia. E eu disse, Deus me ajuda. Mas quando eu cheguei lá, as coisas começaram a ficar fáceis, porque Deus é fiel. As pessoas me receberam com alegria na igreja, porque Deus é fiel. A igreja começou a crescer, e no ano passado nós batizamos 4 pessoas, porque Deus é fiel. Aleluia! E aí eu decidi que eu vinha de férias para cá. E eu saí da minha casa, peguei um barco de Barbuda para Antiga, porque Deus é fiel. Aleluia. Eu estou nesse barco, e o barco balançava. Eu dizia, Jesus, eu não sou nem Pedro, nem Tiago e nem João. Me ajuda aqui. E eu cheguei em Antiga, porque Deus é fiel. Aí eu cheguei em Antiga, eu passei uma noite lá, porque Deus é fiel. Aleluia. Eu viajei de Antiga para Trinidade e Tobago, uma outra ilha. Cheguei em Trinidade e Tobago, encontrei meu grande amigo, Pastor Glasgow. Deus abençoe o senhor, Pastor Glasgow. Glória a Deus. Pastor Glasgow me tratou bem, me deu boa comida, porque Deus é fiel. Aleluia. Eu recebi boa comida, me preparei para viajar no outro dia, 5 da tarde. Cheguei no check-in e disse, moça, ajeita minha bagagem que eu estou indo para casa. E a moça disse, olha, meu senhor, o seu avião saiu daqui 5 da manhã, o senhor está aqui 5 da tarde. Eu disse, misericórdia, o que aconteceu? Como é que a senhora não me avisa que mudaram o meu voo e eu perdi o avião? Porque Deus é fiel. Aleluia. Eu fiquei na ilha mais uma noite, e naquela noite eu fui na capela da escola de teologia onde eu estudei, e Deus me deu a graça de falar uma palavra para eles ali. Eu disse para eles assim, ó, Deus é fiel. Aleluia, 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 aleluia. A companhia aérea me ligou e disse, olha, senhor Jeremias, a sua passagem está acertada para amanhã, às 5 da manhã. Eu disse, Deus é fiel, aleluia. E eu na manhãzinha do voo, cheguei lá para voar, e Deus foi maravilhoso comigo. Eu entrei no avião, sentei bonitinho, sentou do meu lado um senhor, e eu comecei a conversar um pouquinho com ele ali, e falei para ele do projeto que eu faço. Ele falou para mim do projeto que faz, da viagem que fazia, e eu disse, olha, o senhor recebeu Jesus no seu coração já? E ele disse, olha, ainda não, porque eu sigo isso, eu sigo aquilo. A gente começou, eu não tinha para onde ir, porque eu estava sentado no meio e ele estava na janela. Se ele quisesse sair, ele não ia conseguir, porque Deus é fiel. Aleluia. Eu fiquei ali, eu disse, rapaz, a gente tem 8 horas de voo, e Eunuco e Felipe conversaram uns 40 minutos, eu tenho 8 horas para pregar, porque Deus é fiel. Aleluia. Eu vim pregando para ele, eu vim conversando com ele, eu vim falando de Jesus para ele, eu vim falando da maravilha que Deus fez na minha vida, chegando no Caribe. E aí no final, quando a gente desceu do avião, ele disse para mim, é verdade, Deus é fiel, Deus é fiel. Eu só tenho uma coisa para dizer a você, que essa noite, apesar dos pesares, Deus é fiel. Apesar da sua circunstância, Deus é fiel. Apesar do momento que você está atravessando, Deus é fiel. Apesar da sua necessidade, Deus é fiel. Apesar dos desejos do seu coração, Deus é fiel. Apesar dos medos, Deus é fiel. Apesar de tudo, Deus é fiel. Você tem que ser crente, você tem que acreditar que Ele é fiel. Aleluia, aleluia. Deus é fiel. É baseado na fidelidade dEle que a gente permanece crente. Eu quero orar junto com você aqui essa noite. Eu quero que você se junte comigo para dizer que Deus é fiel aqui nessa casa. Eu quero que você acredite no que eu estou dizendo aqui, porque as circunstâncias que nós estamos atravessando esses últimos momentos aqui, essa entrada dessa nova década, é necessário que nós demos crédito à fidelidade de Deus. Deus é fiel, gente. Ele vai guardar a gente, Ele vai guardar você, Ele vai me guardar. Vai dar certo, vai funcionar, vai, em nome de Jesus. Essa não é uma mensagem motivacional, é uma mensagem inspirada. Eu estou te inspirando a dizer que Deus é fiel. E se o diabo se levantar, Deus continua fiel na sua vida. Deus é fiel. Se você tem uma necessidade, uma dificuldade, um problema, uma causa que você deseja apresentar a Deus, eu vim aqui a dizer a você que Deus é fiel. E se você crê na fidelidade de Deus, Ele é fiel na sua personalidade, Ele é fiel na sua promessa, Ele é fiel na sua performance. Tenha certeza, o caminho não é desistir, o caminho é ficar na presença dEle, porque Ele é fiel. Você pode ficar de pé comigo para a gente orar a Deus agora. Ele é fiel.
Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Mesmo nos casos extremos, Deus foi fiel. Na minha vida, Deus está sendo fiel. Na vida de todos os senhores e senhoras que estão aqui, Deus é fiel na vida de vocês. Foque nos momentos em que Deus se revelou fiel a você por um instante, e você vai ver que você não tem um motivo para reclamar na vida. Deus é fiel. E é confiando na fidelidade dEle que nós vamos permanecer firmes na fé. É acreditando na fidelidade dEle que a gente vai crescer na vida cristã. É acreditando na fidelidade dEle que você vai ser uma testemunha fiel de Cristo, aonde quer que você seja. Deus é fiel. Deixa eu orar junto com você aqui agora. Mais especificamente, se você deseja apresentar a Deus alguma circunstância, alguma situação, coloque a mão sobre o seu coração para que a gente ore junto. Eu quero que você declare a fidelidade de Deus sobre essa situação. Diga: Senhor, está aqui essa situação, mas eu sei que o Senhor é fiel. Está aqui esse momento, este meu filho, essa minha filha, este problema conjugal, está aqui esse problema familiar, está aqui essa dificuldade financeira, está aqui esse meu emocional, está aqui esse coração partido. Eu sei que está aqui diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Bendito seja o Senhor nessa casa, ó Pai. Bendito seja o Senhor na vida dos teus filhos que ouvem a tua palavra. Bendito seja o Senhor na vida dessa igreja, ó Deus. O Senhor é fiel nesse lugar. O Senhor é fiel na vida das pessoas que assistem a gente pela internet também. O Senhor é fiel na vida das pessoas que estão dando crédito a essa palavra nesse momento. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E de acordo com esse texto, o texto nos diz que o Senhor vai nos manter, nos preservar e guardar do maligno. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, nas carreiras da vida o Senhor é fiel, nos pesares o Senhor é fiel, nas minhas desilusões o Senhor permanece fiel, nos medos que nós enfrentamos o Senhor é fiel, nas vitórias o Senhor é fiel, nos pesares o Senhor é fiel, ó Deus, nas dificuldades o Senhor é fiel. Em o nome de Jesus, ajuda este filho teu aqui, ó Pai, ajuda essa tua serva, essa minha irmã, ajuda ela agora a entender que o Senhor é fiel, a crer que o Senhor é fiel. Ó Deus, repreende as dúvidas, repreende os questionamentos, repreende a falta de fé, ajuda a gente a receber a revelação da tua verdade, de que o Senhor é fiel. Nos ajuda a lembrar dos seus feitos no passado por nós, nos ajuda a lembrar que o Senhor já tirou a gente de situações piores, nos ajuda a lembrar que o Senhor já nos resgatou do pecado, do inferno e da morte, nos ajuda a acreditar que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel nessa casa. O Senhor é fiel nesse casamento. O Senhor é fiel nessa família. O Senhor é fiel neste negócio. O Senhor é fiel nessa faculdade. O Senhor é fiel nesse projeto internacional. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E nós te louvamos pela sua fidelidade. Nós te louvamos pela tua fidelidade. Você pode entregar a Deus algum louvor pela fidelidade dele nesse instante.